Olá! Mais uma live ao vivo aqui no perfil do Ari Brito. Muito honrado com a sua audiência e as pessoas vão chegando aí, somando para uma live hoje, terça-feira, falando sobre oratória, sobre comunicação, né? E quanto comunicação é importante, né? Principalmente nos dias de hoje. Eu já começo falando sobre essa questão, né, de como a oratória, como a comunicação é importante, trazendo uma informação lá do Harvard Business Review que fala sobre as competências do século XXI. Né, e uma delas, né, tá lá no topo, é comunicação assertiva ou clareza na comunicação. Os outros têm pensamento crítico, têm criatividade, que também são importantes. E a galerinha chegando, aí o pessoal passando, Nayara, grande Nay, tá aí presente, Regina, uma galera, Ivane, Fátima, sejam bem-vindas, Cida, muito prazer ter vocês aqui. É uma honra, como eu falei, porque para mim essa live aqui, esse espaço que eu abro na minha casa, né? Tô aqui na sala falando com vocês, é bem legal. Tô aqui com a minha parceira aqui do lado, Maria Clara também. Daqui a pouco ela deve aparecer aí para dar um oi para vocês. Eu sempre falo que quando a Maria Clara aparece nas lives, ou quando ela faz as lives dela, tem muito mais audiência que a minha, né? Porque a oratória dela é muito boa e, claro, ela tem muito mais carisma do que o pai dela, né? Óbvio. Mas, de qualquer forma, desejo aí uma boa noite. A gente vai fazer uma live hoje mais rápida, porque a gente vai falar de comunicação assertiva e aí as dicas sobre comunicação são bem tranquilas, né? Bem simples de fazer. Se por acaso você estiver assistindo essa live e gostar do tema e quiser receber meu e-book 160 dicas, né? Que é o que eu falo de oratória, que é como que eu não nasci para falar em público, né? Então, são as 160 dicas de oratória. Você manda um direct e aí eu mando para você também pelo box, tá bom? Eu mando um PDF, uma cortesia, um bônus aí para você que está assistindo essa live. Tem boas dicas lá, tem bastante coisa, bem resumido, né? Bem pontual, bem pragmático, e aí é bem interessante. Mas a primeira coisa que eu trouxe falando das competências é porque eu sempre falo que se uma pessoa tem boas ideias, ela tem um bom conteúdo, mas ela não conseguir expor, não conseguir passar esse conteúdo, não adianta nada ela ter esse conhecimento, morre com ela, né? Eu falo sempre na questão dos professores. Você tem um bom professor que conhece muito, às vezes até tem um doutorado, PhD, mas não sabe passar, não tem didática. E aí os alunos falam, poxa, esse professor é muito legal, super inteligente, mas não entendo nada do que ele fala. Então a simplicidade na comunicação é importante também. E eu, nesses últimos tempos, tenho falado muito da questão da atenção plena, né, do mindfulness, de você estar atento ao que você está falando. E a primeira dica, então, que eu trago para vocês em relação à comunicação assertiva é que se você não estiver atento, se a tua atenção não estiver atenta ao que você está falando, muito provavelmente você vai ter problemas. Por quê? Porque você não vai se concentrar no que você está falando e, mais do que isso, você não vai ouvir, não vai sentir o que a pessoa está precisando ouvir ou está querendo ouvir. Então, imagina, por exemplo, um professor que vai lá dar aula e aí ele começa a falar um monte de coisas e aí, de repente, poxa, e aí, como que a gente faz, né? Fica um pouco disperso. Então, é a ideia, assim, de estar concentrado. Eu vou fazer uma live, aí minha cabeça está, né, nas coisas que estão em volta. Eu vou ficar falando um monte de coisa e não vou falar nada, né? Todo mundo vai perceber e falar, pô, tem alguma coisa que está te incomodando. Então, assim, respira, para um pouquinho e fala assim, ó, agora eu vou começar a falar. Então, vou começar a fazer a live, então vou começar o programa, né? Eu apresento lá o Pessoas de Valor na Santa Cecília TV. É um programa que a gente faz com muito carinho sobre neurociência, desenvolvimento humano, e eu sempre falo, né? Quando a gente está lá, é um bate-papo que é quase uma aula, né? Que a gente está trocando ali, compartilhando conhecimento entre entrevistado ou entrevistados e entrevistador, ou entrevistadores e entrevistado, porque às vezes tem dois entrevistando um, é um bate-papo. E aí a assertividade na comunicação tem muito a ver com o que você busca, né? Principalmente nas relações. Imagina como que você vai ter um relacionamento se você não tem uma boa comunicação. E aí eu sinto que muitos dos relacionamentos acabaram pela falta de comunicação.
Em geral, diga-se de passagem, quando os casais já não estão se comunicando, já não se falam mais, já não tem aquela troca de olhar, ou seja, né, tá uma coisa que cada um tá num canto, é que o relacionamento já acabou, né, infelizmente. E aí às vezes a gente até fica, né, eu falei hoje, estava conversando com o pessoal lá da terceira idade, sobre essa questão de a gente às vezes ficar 30, 40 anos convivendo com uma pessoa, a gente já sabe, né, já sente que não tá bacana, mas continua convivendo, né? E como a gente sabe que não está bem, é na comunicação. Por incrível que pareça, né, se você está comunicando com uma pessoa, está se comunicando com uma pessoa e aí essa comunicação vai se esvaindo, chega uma hora que o relacionamento também acaba, porque a base de um bom relacionamento é uma boa comunicação. E aí a oratória, como eu sempre falo, né, é saber falar, mas também saber ouvir. Um bom curso de oratória é um bom curso de escutatória, né? Então é importante. Amara Rubia aí, bacana a tua presença, sou fã. O legal quando eu vejo minhas lives, ou também quando eu entrevisto lá no Pessoas de Valor, é ver que as pessoas que participam, né, tem uma troca, a gente compartilha tão bem, assim, é tão alinhado, que as pessoas que assistem minha live são as mesmas pessoas que eu assisto as lives das pessoas, assim, pode perceber. E eu não estou falando da boca para fora, porque tá aí a Amara Rubia, e assim, se você não segue a Amara Rubia, tem que seguir lá, vai curtir a página dela, vai seguir o perfil dela e vai ver, assim, as dicas que ela dá. Ela é uma pessoa incrível, né? E assim, tantas outras pessoas que estão aqui. Então eu vejo sempre que as pessoas que participam das minhas lives assistindo são as mesmas pessoas que eu assisto também, e a gente tem essa troca porque, graças a Deus, né, ou então felizmente, a gente acaba atraindo pessoas do mesmo nível, assim, do mesmo alinhamento energético, do mesmo propósito, vamos dizer assim. Então é muito legal, porque toda vez que eu ligo e vejo, né, as pessoas que participam, comentando, né, tem muita gente que manda coraçãozinho, a gente fica super envaidecido, né, mas a verdade é que realmente, para mim, e eu já falei muitas vezes, que para mim a qualidade é muito importante, a qualidade da informação. Então não adianta aqui ficar fazendo um circo, né, fazendo um monte de coisa engraçada, um stand-up, que até eu saberia fazer, diga-se passagem, né, também sei ser superficial, mas aí não atingiria as pessoas que me respeitam, e que eu também, por respeitar essas pessoas, não vou por esse caminho, né. A internet é bem superficial. Não há dúvida que a superficialidade da internet muitas vezes acaba predominando, mas eu fiz uma escolha lá atrás, né? E hoje essa escolha para mim eu vejo que é muito assertiva, né? Então eu estou sempre trazendo um conteúdo que para mim é um conteúdo que eu gostaria de receber, e aí eu compartilho. Então quando eu faço curso de oratória, já dei workshop e tenho lá, né, vários vídeos com 100 mil, 200 mil visualizações, tal, no canal, principalmente do YouTube, eu procuro pensar assim, o que a pessoa gostaria de ouvir ou de receber como um presente, né, nesse acolhimento, que é essa troca, por exemplo, de uma live. Fazer live não é fácil, né, porque a gente, em geral, está falando, né, vamos supor, eu estou falando aqui, mas estou falando olhando para mim mesmo, né, estou falando olhando no espelho, e sempre é a fala mais complicada, porque se eu estou falando olhando nos teus olhos, né, olhando para uma pessoa, aí eu estou conversando. No caso de um programa de televisão que a gente apresenta, ou, por exemplo, uma live, né, apresentando sozinho, é um pouco mais difícil porque tem essa dificuldade. Então, primeiro ponto da assertividade é entender que muito do que a gente fala tem a ver com as expressões de como a gente fala. E aí eu gosto muito de trazer uns números assim que a gente dá em curso de oratória, que é assim, 7% da nossa comunicação são as palavras que a gente coloca. 38% é o tom de voz. E 55% é a expressão corporal. Então, assim, a grande expressão da comunicação está na expressão corporal. Então, assim, se eu estou falando e estou me movimentando, né, dependendo de como eu estou me movimentando, eu estou me comunicando mais do que eu estou falando. Então, eu sempre falo assim, poxa, você mora no meu coração, né? E aí eu coloco a mão no meu peito. Poxa, eu estou tendo uma coerência do que eu estou falando com os meus movimentos, com a expressão. Isso passa mais autenticidade, né? Então isso é um ponto importante. Então a comunicação assertiva, para mim, em linhas gerais, é você conseguir alinhar, né, essa equação de palavras, tom de voz e expressão corporal. Então assim, o 100%, né, porque aí para mim comunicação assertiva é tentar buscar o 100%, é assim, ter um bom vocabulário
e aí tem a ver com essa coisa de estar atento ao que está falando, é um ponto importante, mas como eu vou colocar o tom de voz naquilo? Se eu chego, por exemplo, para uma pessoa, né, vou falar com a Maria Clara aqui, falar com a minha filha, e vou falar gritando, como que eu posso falar com ela gritando e de repente querer falar para ela, não, olha, eu estou conversando contigo, então eu amo você e tal, quer dizer, a atitude do grito, a atitude de falar gritando, ela passa outra relação. Então, assim, o grito tem muito mais a ver com raiva do que com amor. Não que você não possa falar de forma enérgica com alguém que você ame, né? E aí energia não tem nada a ver com grito. E então a percepção da comunicação vem a intensidade, inclusive, né, vem dessa coisa do tom de voz. Então, assim, eu posso falar mais alto e falar assim, olha, vem cá agora, vem aqui agora, né? E aí, de repente, a pessoa que recebe essa informação fala, opa, peraí, né? O bicho pegou. Só que eu não precisei gritar. Então aí assim, essa questão de gritar, né, que é a comunicação mais violenta, ela acaba não trazendo respeito, trazendo autoridade, porque em geral se você grita, né, se você fala mais alto, significa que você está perdendo o controle. E tom de voz, né, vamos pensar um pouco aí na neurociência, porque não tem como não tocar nesse assunto, né, na fisiologia. Tom de voz tem a ver com o sistema límbico, tem a ver com as emoções. Então, assim, eu olho aqui e falo assim, vou colocar aqui, né, o som mais perto aqui de você e falar com um tom de voz um pouquinho mais tranquilo, mais suave, né? Me aproximar aqui do microfone. Nesse momento, eu trago para uma intimidade, né? Então, essa percepção de estar próximo tem essa relação com o tom de voz e tem a ver com as reações emocionais. Então, quando a pessoa grita, é como se ela estivesse falando para quem está ouvindo que ela perdeu o controle, que é diferente de quando você fala alto. Então, na comunicação assertiva, e para mim comunicação assertiva entra muito naquele conceito de comunicação não violenta, é eu procurar me expressar o máximo possível, tentando variar os tons de voz e trazer a informação que eu pretendo passar sem precisar alterar o meu senso de humor ou alterar as minhas reações emocionais. Né? Sempre lembrando que emoção é reação emocional, então eu estou reagindo, as minhas emoções estão reagindo a algum estímulo. Então, imagina, por exemplo, eu falando aqui sozinho, né, no Instagram, e de repente começo a gritar, ou então começo a ter algum tipo de reação um pouquinho mais violenta, né, mais agressiva, aí as pessoas vão falar, pô, esse cara está desequilibrado, né? Então a gente também percebe, e aí acaba sendo uma régua da sociedade, que quando você vê uma pessoa desajustada, quando ela está desequilibrada emocionalmente, a comunicação dela está totalmente, né, desequilibrada também. Então a comunicação fala muito sobre nós, porque se eu for buscar, e aí o autoconhecimento é importante, como eu estou me sentindo nesse momento, eu vou poder falar e transmitir uma paz. Então você pega uma pessoa, por exemplo, que está falando alguma palavra, não importa o conteúdo e a área, e aí você fala assim, nossa, tem uma paz no que ele está falando. Só que aí tem que tomar cuidado com o tom de voz, porque, lógico, se eu ficar falando o tempo inteiro assim, por outro lado também eu vou cansar, porque aí quem está assistindo fala assim, nossa, eu vou dormir aqui, porque ele está falando desse jeito. É como se fosse hipnose, né? Tentando fazer uma hipnose ericksoniana lá, trazendo uma respiração mais lenta. Então, eu vou variando. Então, na comunicação assertiva, eu preciso estar equilibrado, e aí o mindfulness é importante, a atenção plena, né? Estar presente no momento que você está falando para poder gerar essa relação. Então, do ponto de vista do que eu chamaria dessa comunicação não violenta, é imaginar que o tom de voz vai expressar muito como eu estou me sentindo no momento e como eu estou me sentindo com você em relação à minha fala. Então, um casal, eu brinquei hoje até por coincidência lá numa turma que eu falei assim, como que você falou com a tua namorada ou namorado, quando você de repente nem estava namorando, mas a primeira vez que você encontrou? E aí era aquela coisa assim, sabe? Ai, amorzinho. Né? A forma que você fala quando você está apaixonado é diferente de quando você está com raiva. E por quê? Porque a emoção muda o teu tom de voz. Tanto que quando você tem um relacionamento um pouco mais duradouro, que os dois já se conhecem, e aí, portanto, já entende os códigos, a comunicação, a pessoa chega lá e fala assim, amor, tá tudo bem? Aí o outro fala, não, tá tudo bem. Só que esse tá tudo bem que o outro está falando, antes mesmo de você falar que está tudo bem, a pessoa já pergunta que está tudo bem, porque você já chegou em casa ou no escritório e já está comunicando com 55% da tua expressão corporal.
Então, assim, as pessoas já estão transmitindo uma informação para os receptores ou para o receptor e que, de certa forma, já fala muito sobre você. Então, assim, você chega lá e tá assim, ó, com o braço cruzado, tal, tá todo fechado. Eu costumo falar do triângulo, né, entre a ponta do queixo e as extremidades dos ombros. Quer dizer, se isso aqui todo tá fechado, aí a pessoa fala, não, tá tudo bem. Só que você tá olhando para a expressão corporal dela e tá assim, pô, não tá tudo bem, né? Não tá legal, tem alguma coisa. E aí eu brinco que se eu perguntar 3 vezes por uma pessoa se tá tudo bem, se ela não estiver bem, ela começa a chorar. Pelo menos para mim, quando eu pergunto, da forma que eu pergunto, é como se eu estivesse invadindo ali a pessoa na mente daquela pessoa naquele momento. Eu falo, mas tá tudo bem mesmo? Tal, e a pessoa começa, não tá. E aí começa a desabafar. Por quê? Porque as pessoas procuram segurar, né, de não expressar em alguns momentos, mas a expressão corporal fala também pra caramba sobre isso. E aí o tom de voz em relação ao estado emocional que você tá. Quando você tá triste, normalmente você fala mais baixo. Quando você tá com raiva, você vai gritar mais e assim por diante. Esse é um ponto importante. Segundo ponto que aí vem como dica, né? Embora hoje não estou querendo pontuar assim, dica 1, dica 2, mas é legal também para fazer um recorte, para ficar mais organizado, né? Como se fosse uma apresentação. Entra a questão também de conhecer o teu público, conhecer com quem você vai falar. Eu, por exemplo, vou fazer uma reunião de negócios, eu procuro entender com quem eu vou falar. E aí entender com quem eu vou falar, entender também qual entrega que eu preciso entregar para essa pessoa. Então, se uma pessoa, por exemplo, chama um encanador em casa, provavelmente não é para fazer terapia com esse encanador. Provavelmente está com algum problema de tubulação, alguma coisa assim. Então, assim, o fato daquela profissão ter sido solicitada já diz muito sobre a pessoa, né? Então, assim, qual é a necessidade? Então, assim, quando uma pessoa me chama, fala assim, precisava conversar contigo, eu já penso, poxa, se quer conversar comigo, provavelmente tem alguma questão sobre inteligência emocional, sobre comunicação, sobre neurociência, porque é mais ou menos a praia do que eu estou falando. Então, isso já antecipa bastante coisa. Então, eu vou dar uma palestra de neurociência, tem 100 pessoas na plateia. Logicamente que aquelas 100 pessoas não estão lá, tipo, perdidas. Provavelmente estão esperando algum conteúdo já específico. Isso é um ponto. Segundo ponto é entender, e aí vale realmente conversar com as pessoas para dizer o seguinte, qual é efetivamente o estímulo, ou a motivação que te trouxe até aqui. Então, assim, eu vou fazer uma live. Aí, assim, qual que é a live? Aí assim, a live é sobre comunicação assertiva, tá? O que você espera de uma live de comunicação assertiva? Quero algumas dicas, eu quero melhorar minha comunicação, né? Quero ser mais assertivo na minha comunicação. Ok, então eu vou te entregar isso. Aí assim, o que você espera de uma live de comunicação assertiva de um neurocientista? Então assim, eu espero entender um pouco uma dica de como melhorar minha comunicação, né? De minha comunicação ser mais assertiva, mas também ter um pouco de fundamento na neurociência ou na inteligência emocional, como queira. Então, dentro desse cruzamento, eu vou fazer esse percurso. Então, eu vou numa jornada tentando trazer o máximo possível desse tipo de informação. Então, quando a gente fala de levar a comunicação assertiva, também é entender a questão da entrega. Porque, de verdade, se você, e eu brinco às vezes na aula, quando chega lá na faculdade, né, começaram as aulas, aí vem os calouros, aí eu brinco assim, né, vocês estão aqui eu dando aula na comunicação, vocês estão aqui numa aula de fisioterapia, ou então odonto, tal, eu brinco às vezes no primeiro dia de aula, aí tu, não, professor, é de comunicação, porque assim, a gente vai dar aula de comunicação e os alunos de comunicação, no primeiro ano às vezes trocam de classes. Já aconteceu de eu estar dando aula lá e de repente o cara, professor, acho que eu entrei na sala errada, está no curso errado. Isso pode acontecer, né? E eu brinco muito com isso, como se fosse um trote, né? Brinco falando, né? Olha, sejam bem-vindos ao curso de odontologia, por exemplo, numa turma de comunicação. E aí fica todo mundo, não, poxa, eu acho que entrei na sala errada. Então é um pouco disso, quer dizer, se você entrou na sala de comunicação, você espera que a pessoa fale de comunicação e assim sucessivamente. Isso parece bastante óbvio, mas em geral tem um problema que às vezes as pessoas estão tão dispersas, né? E agora, por exemplo, eu falando isso, vocês estão concentrados ou então estão entendendo minha linha de raciocínio, fica mais fácil. Claro, fica muito mais fácil de entender. Agora pega uma pessoa que estava passando por aqui e fala, meu, o que esse cara está falando? Aí perde o raciocínio. Então o raciocínio tem muito a ver com essa questão de estar conectado. Então entender o que as pessoas estão querendo falar, entender o seu público é muito importante. Então eu vou dar uma palestra para empresários sobre um tema
é uma palestra completamente diferente do mesmo tema, mas para alunos de graduação, por exemplo, ou na terceira idade. Na terceira idade eu vou falar de liderança, é completamente diferente quando eu vou falar de liderança para empresários, né? E se eu for falar para empreendedores, para startups, pessoas mais novas que estão começando, é outra história também, porque aí são entregas diferentes. Então eu gosto, e eu falo entrega porque realmente é uma entrega, você está entregando um pacote de informação, que esse pacote de informação, dependendo do teu público, vai ser transformado em conhecimento. Porque se eu estiver falando, por exemplo, de liderança para pessoas que não têm nada a ver com liderança, eles vão pegar essa informação, mas não se transforma em conhecimento, não vai acabar trazendo muita utilidade para essas pessoas. Então tem que ter também esse pensamento. Então esse é outro ponto que também é importante em relação à comunicação assertiva, que é o quanto eu vou entregar e como eu vou entregar e para quem eu vou entregar. Esse é o ponto. Eu particularmente, sempre quando eu vou dar uma palestra, eu vou dar uma aula, a primeira coisa que eu pergunto é assim, qual é o público-alvo? Né? Quem que está lá? Da mesma forma que aqui, quando eu estou fazendo live, né? E aí a gente tem um público um pouco mais abrangente, quando a gente divulga, inclusive, as lives, a gente procura assim, olha, quem curte neurociência, quem curte comunicação, até para não pegar, por exemplo, pessoas que de repente esbarram, né? Como tem lives mais genéricas, e aí esbarram numa live e falam, a live é legal, mas tipo, para que eu tô lá? Acaba não tendo uma conexão, tá? Então esse é um ponto importante. Então comunicação é super importante. Lembrando, para quem chegou depois, que comunicação ou clareza na comunicação é uma das principais competências do século XXI, junto com criatividade e pensamento crítico. Então assim, essa triangulação dessas três competências vão ser vitais para a gente não virar robô, né? Para a gente não ter que competir com uma inteligência artificial ou não competir com um robô. Então assim, é mais importante, né, que a gente compreenda, e aí eu falo muito dos sentidos, né, de a gente escutar e não só ouvir o que o outro está falando. E aí vai essa questão importantíssima que é você estar presente naquele momento. Então, se eu estou ouvindo uma pessoa reclamar e eu não escutar, eu só ouvir, muito provavelmente eu vou entregar errado. E aí a pessoa, de repente, está reclamando, um exemplo, você está num restaurante, aí fala, olha, entregaram um prato errado aqui. O que você está reclamando? Está reclamando da comida ou do atendimento? Porque se, por acaso, o atendimento for ótimo e entregar uma comida errada, pode ser até que você fale assim, não, tá tudo bem, a gente vai comer essa comida aqui mesmo, não tem problema. Né? A comida tá ótima, então começa a comer e de repente, nossa, mas não era isso que a gente tinha pedido. Mas porque o atendimento estava muito bem, de repente você até fala, olha, toma cuidado para não acontecer de novo. Agora, o atendimento não tá bom, aí vem o prato e vem errado, o que você vai fazer? Olha, troca esse prato, não é isso que eu pedi. Porque aí você, no fundo, não está falando do prato em si, mas está falando do atendimento. E isso é saber escutar. Então a gente tem muita, né, como a Samantha está colocando, as pessoas têm dificuldade em ouvir, né, porque a gente fica ouvindo, mas não escuta, não coloca atenção naquilo que a gente está falando. Então às vezes uma pessoa, vamos supor, está em depressão, e aí ela está falando, eu estou muito cansada, não aguento mais, estou cansado disso tudo, estou cansado dessa vida, tá? A pessoa está toda hora falando isso. Poxa, ela está te falando algo importante. Só que quem só está ouvindo, de repente ouve isso e fala assim, essa menina aí é uma reclamona, então esse menino é um reclamão. E aí, de repente, dali um tempo a pessoa vai e faz uma loucura, né? Algo mais dramático e tal. Por quê? Porque ninguém estava escutando o que ela estava falando. Ela estava mandando um recado e aí, de repente, esse recado não chegava, né? Vem cá, amor. Chegou a nossa convidada aqui, ela está aqui em volta. Essa aqui é que faz, quando a gente fala assim, vamos fazer uma live ou uma live com muita audiência. Aí vem a Maria Clara, dá oi pro pessoal, filho. Ela tem um canal, se por acaso você ainda não segue também, Maria Clara, não é? Como que é Maria Clara Algas? ou Matos Brito? Quebra-ossos, legal. Esse aqui é meu tesouro. E aí, assim, como eu falei, eu abri minha casa para vocês, então, claro, né? Ela é minha casa, porque numa casa, num lar, né? A gente tem, né, as pessoas que moram. Então, assim, você pode estar morando em qualquer lugar, e aí você pode estar num espaço, mas efetivamente o teu lar é onde as pessoas estão, né? Como eu falar, a gente viaja, nossa casa foi para lá, né? Se a gente está no hotel, numa pousada, não importa, a gente está lá, porque é o nosso coração, né? Nossa casa vai estar onde nosso coração está, porque as nossas
paixãozinhas, né? Caso dela e da Érica, que acabam representando. E aí você vê que, olha como muda a expressão, né? Você tá assim, né? Poxa, eu tô num código de expressão corporal. Aí de repente vem uma Maria Clara e senta no meu colo. Pronto, olha, a minha expressão já muda completamente. Até fiz um post outro dia da bateria, né? A bateria totalmente descarregada, aí chega à noite, vamos brincar, papai. Aí carrega a bateria. Porque assim, mesmo cansado, é o maior carregador de bateria que tem, né? Que é o amor, né? Então assim, o amor realmente carrega qualquer bateria. Você pode estar super cansado, mas muda totalmente a configuração. E aí, que é legal até trazer, por exemplo, essa experiência da própria Maria Clara, é que no fundo, a gente pode falar para uma criança um monte de coisas, né? E aí tá lá nas palavras. Mas o sentimento, a sensação, né, de autenticidade, de realmente aquilo que você está falando está sendo verdadeiro, tá nas expressões corporais. Então, assim, você pega uma pessoa que está trabalhando numa empresa que ela não está se encaixando naquele momento, naquela equipe ou na operação, você vê que a pessoa muda a forma de representar. Quer dizer, o 55% que é a expressão corporal acaba ficando muito mais explícito do que o que a pessoa está falando. E a criança sente isso. Então, no caso dela, eu chego para ela e falo, poxa, eu amo você, ou então eu gosto de você. E aí eu citei lá o lance dos casais lá para o pessoal da terceira idade. Quer dizer, você chega para uma pessoa depois de 40 anos de casado e fala, eu amo você, só que a expressão corporal já está completamente transtornada, né? Totalmente transfigurada ali. E aí, assim, poxa, o outro tá vendo, né, e através de atitudes, algo que não é o que você tá falando. Então, assim, você pode falar de amor, eu te amo, mas na prática, isso não é mais amor, né? Então, a gente tem essa coisa, né? Legal que Maria Clara é lindíssima, não puxou o pai, né? Com certeza, né? Ainda bem que eu casei com uma pessoa muito linda, né? Minha esposa é maravilhosa e claro, a Maria Clara é uma réplica dela, então eu fico muito feliz porque eu ganhei um presente duplo. Eu já tinha ganhado um presente há 28 anos atrás, quando eu conheci a Érica, e aí depois, mais recentemente, presente com a Maria Clara, né? Porque eu olho e vejo lá realmente esse grande presente. Mas na comunicação assertiva tem essa coisa do tom de voz. Aí eu trago essas questões pessoais porque vem muito esse lance do tom de voz, né? Por quê? Porque de repente eu estou falando num tom de voz e esse tom de voz, ele fala, olha, quando está falando da filha, olha como o tom de voz muda. Quando ele está falando da esposa, olha como o tom muda. Aí quando vai falar, por exemplo, de poxa, guerra, né, da Ucrânia com a Rússia e tal, aí de repente já é outro tom de voz. Fica uma voz mais ácida. Então por isso que os 38% tem que ser incorporado. Não estou querendo ser prolixo respondendo sempre a mesma coisa, mas ter essa pegada, né? Ó que legal, ó. Recebi a notícia que essa semana que vou ser avô. Poxa, na hora que você falar vou ser avô, na hora que você vai falar para uma pessoa que vai ser avô, automaticamente o tom de voz já muda, né? A forma de falar já muda, então tem toda uma relação, né, que é mais de expressão mesmo. Aí, voltando para a questão da comunicação assertiva, então assim, ter um bom briefing para entender com quem você vai falar e o que essa pessoa quer de entrega para evitar ruídos de comunicação. Porque se eu for falar, um exemplo de aula na terceira idade mesmo, quer dizer, eu vou falar com pessoas que estão numa faculdade da terceira idade, certamente essas pessoas não estão buscando diploma, elas não estão como quando eu dou aula no MBA. Lá no MBA, as pessoas estão esperando um conteúdo técnico profissionalizante específico para melhorar na carreira. E aí algumas dessas pessoas precisam, inclusive, do certificado, precisam fazer aquelas atividades para poder chegar na empresa e falar, agora eu sou MBA, né, sou Master em gestão de pessoas, né, ou então em marketing. Então, assim, naquele momento, aquele conteúdo e aquela estrutura que está ali por trás, toda ela importante. E aí, no caso da terceira idade, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, quem está ali não está esperando uma certificação. Então, a entrega é completamente diferente. Se eu for ficar dando atividade, for dar prova, fazer chamada para uma turma dessa, provavelmente todo mundo sairia do curso. Porque a proposta deles não é essa. A proposta deles é ir lá e receber reflexão, receber conteúdo, receber conhecimento, troca, né, compartilhar, que é o mais importante. Então, eu falo sempre, né, assim, numa turma, a turma é o mais importante. Quem aqui nos assiste e já fez faculdade ou está fazendo faculdade, sabe o quanto é importante a tua classe, né? A tua turma, né? Porque os teus melhores amigos, às vezes, você vai construir na escola, na faculdade.
São amigos que vão ficar para a tua vida inteira. Então, assim, às vezes você fala, poxa, eu estou fazendo uma faculdade, por exemplo, na Unisanta, e que são grandes professores, e os professores, claro, que contam, é um grande diferencial, mas no final das contas você vai perceber, depois de formado, talvez dali um tempo, que as redes de contatos, os relacionamentos que você teve ao longo da faculdade é que valeram mais a pena ainda, né? Independente dos professores. Claro que, eventualmente, até os próprios professores se tornam amigos de vocês, mas a turma e a sinergia da turma é muito importante também. E isso tem a ver também com essa questão da comunicação. Então, quando eu integro num grupo, e aí a minha comunicação é eficiente, significa que eu estou sabendo me colocar, as pessoas estão entendendo com clareza o que você está entregando e entender o que as pessoas podem te entregar, ou seja, essa relação de ganha-ganha, aí você consegue ter uma boa relação profissional ou pessoal. Então, quando eu vejo uma pessoa que já estava casada um tempo e aí de repente se separa e aí está num novo relacionamento, eu percebo muito que as pessoas, inclusive não só percebo, mas também às vezes verbalizam isso pra mim, que é assim, agora no meu novo relacionamento a gente fala muito, tipo assim, eu agora consigo me expressar melhor, ou então eu consigo agora ouvir e entender melhor o meu parceiro ou a minha parceira. Veja que isso é acusatório, claro, num primeiro momento, claro, porque está, de certa forma, colocando a relação anterior, mas também está, de certa forma, entregando um pouco como que é o formato da relação anterior. Isso é a mesma coisa nas empresas. E aí, quando a gente vê, por exemplo, essa questão na profissão, muitas vezes tem pessoas que têm uma boa remuneração, estão trabalhando na empresa, mas como não estão conseguindo entregar, não se sentem competentes, e aí, quando não se sente competente, traz a frustração, aí fala, vou sair daqui porque a minha entrega não está sendo 100%. E aí, por quê? Em geral, porque a comunicação não está sendo eficiente. Então, assim, eu estou trabalhando numa empresa que eu não estou conseguindo me comunicar bem, não estou conseguindo deixar claro qual é a minha entrega, aí a pessoa começa a ficar lateralizada e fica sem função mesmo. E a mesma coisa ao contrário, quer dizer, se não consegue receber dos parceiros a entrega e fica assim, poxa, mas caramba, eu esperava mais daquela pessoa, esperava mais do outro, tal, e aí começa a ter frustração. Isso nos relacionamentos pessoais acaba indo para o desastre, né? Porque em geral acaba tendo lá um processo de ruptura. Na profissão, nem sempre. Na profissão, às vezes a pessoa passa por esse momento e aí vai se aperfeiçoar e aí fala, poxa, agora melhorei minha comunicação. Inclusive eu faço muito media training, né? Dou muito curso de oratória e muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, caramba, eu vim fazer um curso de oratória porque eu queria melhorar para poder dar palestra, para poder fazer reuniões e eu melhorei a minha relação na empresa, melhorei minha autoestima. Por quê? Porque naquele momento que a pessoa começa a receber esse conteúdo e aí começa a trabalhar essa habilidade, porque lembrando que a comunicação é uma habilidade, né? Não é um dom, né? Eu nasci para falar em público, né? Aí é uma vocação. Oratória não, oratória é uma habilidade. Então, assim, eu não nasci com essa facilidade de falar, né? De olhar para uma câmera e falar. Não, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Da mesma forma que eu entender e conseguir escutar mais do que ouvir, também é uma habilidade. Não é uma coisa assim, nossa, esse cara nasceu para ouvir, né? Ele é vocacionado e tal. Esquece isso. Isso aí a gente às vezes coloca na cabeça para tentar bloquear, né? Como autossabotagem. Então eu coloco na cabeça que tem que ter vocação e eu não me considero vocacionado para aquilo, ou eu não considero que eu tenho aquele dom, aí o que eu faço? Eu saio fora daquilo. Né? Então eu nunca mais vou praticar. Então assim, eu não vou ouvir, eu não vou falar, e aí vai se fechando. E aí, em geral, as pessoas acabam se fechando, e aí também gera todo um problema, né? Um conflito aí, inclusive a própria frustração por falar, caramba, como que eu deixei passar tantas oportunidades? Esse é o ponto. Então, quando a gente está buscando uma clareza na comunicação, pensando nessas competências, a gente tem que pensar efetivamente de como eu vou me comunicar, né? Qual vai ser a opção de me comunicar? E aí, então, entra um pouquinho a questão da atitude, né? Eu vou ser proativo ou vou ser reativo? Então, assim, eu posso ser entrevistador ou entrevistado, né? Pensando em televisão. Se eu for ficar num papel de entrevistado, ou seja, eu só vou usar a minha comunicação quando alguém me ativar, eu vou perder um monte de oportunidades. Então, em determinados momentos, a gente tem que fazer o papel na oratória de entrevistador. Então, eu estou num relacionamento que não está bem, poxa, deixa eu entrevistar, né? Deixa eu ser proativo.
Porque o proativo, né, diferentemente do reativo, né, a gente fala muito isso em liderança, o cara é proativo, é reativo e tal. Na oratória, idem. Né? Se eu for reativo, eu só vou me comunicar quando as pessoas me provocarem. Né? Então, qual a sua opinião? E aí eu falo. E aí talvez até fale bem. Só que veja qual é a chance de me provocarem para eu falar. É menor do que eu tomar atitude para falar. Então, conforme eu começo a me colocar e aí começo a me comunicar, conforme eu vou praticando, né, já que a gente está falando que é uma habilidade, ao falar eu também estou treinando. Então, na faculdade eu vejo isso, né? Os alunos vão apresentar TCC, e isso é um problema, né, que a gente enfrenta muitas vezes, que o aluno conhece do trabalho, mas ele não consegue falar por quê? Porque ele durante toda a faculdade tinha trabalhos, ele fazia em grupo, alguém apresentava, ele não. Ele fazia uma parte do trabalho, mas o outro apresentava. Ou seja, tiveram oportunidades de ele se comunicar, de treinar, de desenvolver essa habilidade e ele não fez isso. Aí ele foi fazer pós-graduação, idem. Tinha oportunidade de apresentar o trabalho? Não, apresentar não vou apresentar. E aí outro apresentava. Aí chegou na carreira, olha, agora você vai ser líder. Você vai ter que falar com a tua equipe. Não, aí eu não consigo. Aí faltou todo o treino, né, de todo o tempo atrás, e aí lógico que fica um gap, aí fica um buracão, né, que tem que suprir. Aí o que acontece, em geral, vem para mim, né, vem para mim, para os meus colegas, porque aí fala, preciso fazer um curso de oratória. Para quê? Para melhorar a minha comunicação. E aí a gente fala, cara, você teve a faculdade, teve a pós-graduação, teve várias oportunidades de treinar essa oratória, e agora você vai ter que treinar obrigatório. Por quê? Porque assim, você não vai subir de patamar se você não melhorar a comunicação. E aí vamos combinar. Se vocês pegarem as pessoas que vocês admiram, essas pessoas vão ter uma característica comum. Tem gente com caráter duvidoso, tem gente com personalidade estranha, né? Tem todos os tipos de situações. Mas essas pessoas vão ter uma coisa em comum, elas têm uma boa comunicação. Então assim, a comunicação realmente é uma competência que vai ser colocada na mesa o tempo inteiro. Já começa pelo próprio início de carreira. Você vai participar de um estágio ou de um início de carreira que você vai, de repente, participar de uma entrevista e aí você vai ter que desenvolver a tua comunicação. Então, a comunicação, né, e aqui eu não estou, de novo, falando só da questão da oratória que a gente considera, vou fazer um curso de oratória para melhorar a minha fala, né, como se a gente estivesse falando, por exemplo, só da elaboração do texto, da retórica. Por exemplo. Eu estou falando também de saber escutar, né, e não só saber ouvir. Eu, por exemplo, quando eu escuto, eu também me escuto. Eu escuto o teu coração, eu escuto o meu coração também. E aí então eu tenho uma troca. Nos relacionamentos, muitas vezes a gente não escuta o outro porque a gente não está nem se escutando. Isso tem a ver muito com autoestima, né? De a gente se valorizar. Então, como que eu posso ouvir você? Como que eu posso dar amor para você se eu mesmo nem me reconheço? E isso tem a ver com oratória, percebe? Porque aí a minha comunicação vai melhorando conforme eu começo a entender. Eu não gostava da minha voz, eu fazia televisão, gravava qualquer coisa e eu ouvi, nossa, minha voz é horrível, não gosto de me ver no vídeo e tal. Né? Eu aqui olhando para mim, por exemplo, seria uma tortura, né? Porque aqui eu estou na frente de um espelho, né? Estou numa tela que eu estou olhando não para você, mas estou olhando para mim. E aí quando eu não me aceito, a minha comunicação é frustrante. Porque aí qualquer coisa que eu estiver falando, eu estou assim, nossa, como eu estou horrível, nossa, como eu estou perdido, não sei o quê. Então eu preciso realmente me aceitar, né? Primeiro ponto, para depois me reconhecer e aí efetivamente gostar do que eu estou vendo aqui na tela. Então assim, eu estou falando aqui, mas eu estou lendo aqui, respira, né? Estou vendo aqui a marca pessoal, né? Estou vendo aqui a casa viva, né? Eu não estou num estúdio, né? Isso aqui não é um chroma key. Né? Tá aqui, passando a Érica, passando a Maria Clara, que eu já falei delas, né? Então assim, a minha vida tá aqui. E isso para mim é autenticidade, né? Porque se eu por acaso ficar preocupado, né? Assim, será que minha voz tá legal, né? Aqui tá já até falando, fica tranquilo que a sua voz tá de boa, obrigado, né? Esse reforço é importante. Mas mais do que isso, é eu gostar disso ou não. Porque se por acaso todo mundo fala, poxa, suas ideias são bacanas, mas eu não gostar das minhas ideias, eu não vou colocar para fora. Então, colocar para fora é algo muito importante nesse sentido. Aí, um outro ponto partindo para a questão organizacional, já que a gente está falando, o tema hoje é comunicação assertiva, é a questão da organização das ideias. A maior parte das pessoas não tem problema de oratória, tem problema de elaborar as ideias, de organizar as ideias. Então, assim, se eu tenho uma mente, e aí eu gosto muito de falar
Até estava no Media Training esses dias falando sobre SPA, né? Não sei se vocês já ouviram, Síndrome do Pensamento Acelerado. Uma pessoa que tem um pensamento muito acelerado, ela está falando, só que a mente dela já está anos-luz lá na frente. E aí ela começa a se enrolar. Por quê? Porque o pensamento é tão rápido, e aí o outro vai falar, e ela nem deixa o outro falar, porque ela já sabe. Por exemplo, eu já sei o que você vai falar, e aí eu não deixo você falar. E então essa desconexão, né, vamos dizer assim, né, ou descompasso entre o pensamento e o que você está falando, traz uma oratória muito confusa. E aí, então, o que precisa fazer? Precisa organizar a tua fala. Então, por exemplo, eu vou fazer uma live, aí eu falo assim, qual é o tema da live? Comunicação assertiva. Quais são os pontos que eu vou trazer? Então, eu vou trazer alguns pontos emocionais, vou falar das questões relacionadas à inteligência emocional, vou falar um pouquinho sobre a questão da respiração, da técnica, do tom de voz, depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão organizacional, falar de organização e disciplina, e aí nesse momento que eu ainda não estou falando, veja, eu não estou falando, mas eu estou organizando a minha fala, já me ajuda, porque no momento que eu vou falar, e eu não preciso ter uma cola, não preciso ter uma ficha, porque no momento que eu elaboro a minha cola, no momento que eu elaboro os meus slides, no caso de um treinamento ou de uma aula, eu estou montando o material, nesse momento eu estou organizando as minhas ideias. Porque aí eu já fico, legal, vou falar sobre isso, poxa, isso aqui também é importante. E aí numa comunicação assertiva, eu não fico abrindo parênteses. Eu não vou ficar contando histórias, por exemplo, de cada ponto desse, porque senão eu vou ser prolixo. Então, assim, no momento que eu faço uma marcação, poxa, eu vou falar de inteligência emocional, ponto. Né? Eu brinco muito, né? A gente fez agora uma imersão que era falando dos sentidos e dos elementos da natureza. Então, assim, agora eu vou falar de visão. E aí a gente esmiuçou a visão. Agora eu vou falar de audição, ponto. Agora eu vou falar de intuição, ponto. Premonição. Então, a gente tocou nos 7 sentidos e a cada sentido tinha uma organização. Então, quando eu estava falando de visão, eu não ficava assim, você escuta realmente? Porque eu não estava falando de audição, estava falando de visão. Então, eu estava falando sobre as coisas que a gente não enxerga e que às vezes estão na nossa frente. Por uma questão de autoestima, por uma questão de inteligência emocional. Por quê? Porque a gente distorce a nossa visão quando a gente não está enxergando todas as partes daquele todo. Né? Que é o lance que a gente fala de ponto de vista. E isso é organização. Então, assim, a comunicação assertiva passa por um planejamento do que você vai comunicar. Eu confesso para vocês que eu me considero muito bom de improviso. Ponto. Então, me considero bom de improviso. Mas eu falo para todo mundo, inclusive para eu ouvir, que nós precisamos ser menos improviso e mais planejamento. Assim, a gente precisa efetivamente organizar o que a gente vai falar. Porque na hora que você fala de improviso, é legal, mas assim, você vai falar de tudo um pouco e quando terminar as pessoas ficam com a sensação assim, mas afinal, o que ele estava falando? Qual era o tema? E mais do que isso, às vezes você chega num ponto de começar a falar e perder o raciocínio, né? Que aí essa coisa do SPA é muito isso, né? Síndrome do pensamento acelerado. O teu pensamento vai tão mais rápido, que você começa a falar de um monte de assuntos, achando que as pessoas estão te entendendo, e aí, de repente, termina e todo mundo fala, o que ele estava falando? Porque se perde. E quando você baixa a bola, fala, vamos organizar? E isso em apresentação de TCC é fundamental. Tem uma parte que vai falar sobre o problema, sobre as hipóteses, sobre a fundamentação teórica de uma das partes, depois de outra parte, se for metodologia francesa, e aí depois as considerações finais. Veja, se eu começar a falar na introdução algumas das considerações finais, já perdeu. Se na hora que eu estou falando de fundamentação A, eu começar a falar de fundamentação B, que são autores diferentes, eu não faço com o cruzamento, que é o que a gente chama da discussão teórica. Veja então que se eu for apresentar isso, eu não estou nem falando em mestrado ou doutorado, não tenho que, na monografia mesmo, na iniciação científica. Então eu tenho que entender assim, que agora eu vou falar sobre A, depois eu vou falar de B. E isso é organizar. E aí o organizar é organizar o pensamento. Então eu vejo pessoas que não se comunicam bem, e aí tem problema de oratória, e vão lá fazer oratória, preciso fazer oratória. Aí na reunião que a gente faz de briefing, a gente começa a conversar, já dá para perceber que a pessoa está super desorganizada em termos de elaboração de conteúdo. E aí eu chego para a pessoa e falo assim, coloca uma fichinha, né? Vamos pegar um pedaço de papel e anota os tópicos que a gente vai falar. É como se fosse uma pauta da reunião.
Se eu for fazer uma reunião com vocês agora e a gente começar a discutir um monte de coisas, a gente discute um monte de coisa e não discute nada. Agora, se eu pontuar, olha, eu vou falar sobre tal coisa e tal coisa. 3 itens. Ponto. A reunião vai ser muito mais objetiva, todo mundo lá sai satisfeito entendendo qual é a entrega de cada um desses itens. Então, assim, a minha parte nesse item aqui é esse, a minha parte nesse item aqui e nesse item aqui. Ou seja, se eu tiver uma entrega para cada um dos itens e cada um da reunião tiver, todo mundo sai de lá satisfeito e fala, poxa, que bacana. E isso é oratória. Pauta de reunião é a garantia de ter uma boa oratória na reunião. Se eu entro numa reunião falando um monte de coisa e ninguém nem sabe o que você vai falar, no mínimo as pessoas vão ficar apreensivas. E aí elas já vão ficar, será que ele vai falar sobre tal assunto? Será que vai trazer isso? Será que eu vou ser chamado? Será que vou ser repreendido? Então, assim, a gente fica totalmente desconectado também. Então, assim, conectar-se com a reunião, conectar-se com uma apresentação também tem a ver com isso, né? Tem a ver com a introdução. Olha, hoje eu vou falar sobre isso. E aí, se você escolhe um tema para falar, fale daquele tema. Por mais que você entenda de um outro tema. Eu brinco na academia, né, e às vezes eu ouvia de alunos, na graduação, inclusive, que é assim, o cara fez doutorado em formiga atômica. Aí a aula era de semiótica, ele falava da formiga atômica. Aí depois tinha aula de neurociência, ele falava da formiga atômica. Ou seja, o cara era especialista em formiga atômica. Aí qualquer tema que ia trazer, ele levava para o tema dele. Aí as pessoas falam, pô, mas eu vim aqui para falar sobre, sei lá, Disney. E o cara vinha e trazia Hanna-Barbera, trazia Warner, sabe? Assim, então, fica totalmente sem sentido. Então, a ideia é o seguinte, poxa, eu sou especialista em Disney. Então, assim, vai me assistir, sabe que eu vou falar de Disney, ok. Mas aí eu vou falar dentro do tema daquilo. Então, assim, comunicação assertiva. Aí eu começo a falar de relacionamento, começo a falar de inteligência emocional, neurociência, aí termina lá e fala, meu, e aí? E a comunicação assertiva, onde que ficou? E pode até ser agradável falar de inteligência emocional, porque é um assunto interessante, mas não é o tema. E aí, num caso de um treinamento, imagina a pessoa que contratou um treinamento, que pagou para participar de um treinamento sobre um determinado assunto, chega lá e fala, meu, não teve entrega. E comunicação se trata da entrega. Né? Então, assim, o que eu vou entregar? Então, a dica da organização é muito importante, porque aí eu consigo pensar o seguinte, eu posso falar sobre 1000 coisas, mas eu vou falar sobre isso aqui. E quando a gente orienta dissertações, em geral a gente fala a mesma coisa, veja, isso aí tem muito a ver com metodologia, porque a metodologia também traz uma organização, que é assim, meu, se você vai falar sobre greenwashing e sustentabilidade, né, sobre propaganda enganosa verde, então assim, o teu tema tem que ser esse. Você não vai falar sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro e tal, vamos falar sobre o tema que foi colocado. Então assim, na minha apresentação de TCC eu vou falar sobre isso, então eu preciso pesquisar esses itens para que aquilo lá fique bacana. Né? Seja na graduação, pós-graduação, ou no caso de um tema de uma pauta de reunião, que é a mesma coisa. Né? O mundo corporativo é muito parecido, né? Então assim, a gente tem essas relações que às vezes está lá no mundo, até no mundo holístico, né? Às vezes de vivências e tal, e a gente está falando sempre das mesmas coisas, porque a gente está falando efetivamente da eficiência do nosso cérebro. E o cérebro é armazenamento e processamento. Se você não organizar bem, você não armazena bem. A maioria das pessoas que eu conheci nos últimos tempos, principalmente agora por conta de Covid, que falaram, tô com um problema de memória, inclusive saiu 2 matérias falando sobre isso no Jornal Tribuna, recentes aqui, para quem é de Santos conhece o Jornal Tribuna, e também na Santa Cília TV, tal, falando sobre essa questão da memória. Eu sempre falo, o problema de memória, na maioria das vezes, não é a memória, é a atenção. Eu não estava atento na hora que eu... não estava organizado na hora que eu estava recebendo a informação, e aí, portanto, eu não guardei. Então, assim, para guardar, eu preciso organizar, guardar em caixinha, sabe? Onde que está a tua árvore de Natal? Vamos lá. Você lembra onde está a tua árvore de Natal? Você só usa no Natal. Você só usa uma vez por ano. Mas você vai guardar na tua memória de longo prazo. Você só vai usar de vez em quando, mas está lá. Então, se você quiser saber qual é a capital da Argentina, você não usa sempre, mas está lá em algum lugar. Porque você aprendeu, mas está guardado numa caixinha. Então, na hora que você precisa daquilo lá, tua memória de trabalho fala assim, olha, vai lá buscar aquilo porque eu preciso disso agora. Aí acontece as sinapses, né? Acontece esse caminho muito rápido, questão de um piscar de olhos, mas tá lá organizado. Agora, se eu desorganizo, aí eu falo, onde está a árvore de Natal? Meu, tá lá naquele quarto, mas não faço ideia onde está. No final você procura no quarto inteiro e não estava no quarto, você emprestou para alguém e tá lá na tua tia, sei lá. Percebe? Então, a oratória é isso. Eu preciso ter um bom vocabulário para eu buscar
esse vocabulário eu tenho que organizar minhas ideias. Então, assim, quando eu vou falar de oratória, eu ligo a minha memória de longo prazo para ela me ajudar na memória de trabalho aqui para falar o que eu estou falando para vocês. Aí hoje de tarde eu estava dando uma aula de inteligência emocional, aí estava falando sobre outro assunto, naquele momento eu liguei aquele acervo e eu estava usando uma biblioteca diferente da que eu estou usando agora. Aí eu vou falar sobre marketing na graduação, ou sobre comunicação narrativa, aí eu vou acionar uma outra área. Aí eu vou lá no MBA de desenvolvedor de gestor de pessoas, vou buscar uma outra janela. E aí então eu me organizo. Aí você fala, moça, como que você consegue ter tanta coisa na cabeça? Porque está organizado. E aí quem está te ouvindo fala, nossa, incrível, né? Poxa, capacidade e tal. E não está falando de capacidade. Não é assim, um superpoder. Aqui comunicação assertiva é uma coisa que todos nós temos capacidade. Porque não é uma competência de superpoder, é uma competência humana. A comunicação é uma competência humana. E essa competência humana está dentro do campo lá que eu gosto de falar de chá, conhecimento, habilidade, atitude, dentro do campo das habilidades. Então, quando eu falo que eu tenho uma comunicação assertiva, basicamente é o quê? Eu vou me organizar para falar bem. E o que é falar bem? É buscar as palavras que precisam ser ditas naquele momento. Então, vocabulário, 7%. Buscar um tom de voz assertivo para aquele momento. Então, eu não vou gritar, nem me exaltar, nem nada, porque não precisa disso naquele momento. Então, eu estou buscando uma inteligência emocional. Eu sei que se eu gritar, eu vou parecer um louco. E se eu falar baixinho, eu vou passar saudável, né? Saúde. E aí depois as expressões corporais. Eu estou aqui numa telinha e eu estou usando, né, as expressões corporais, que já foi tema até de outra live. Então, assim, essa construção passa por uma organização. Então eu vou colocar no papel qual é o tema. Que livros que eu tenho que ter em cima da mesa quando eu estou dando uma aula e o aluno me pergunta alguma coisa, né? Hoje a gente tem Smart, a gente tem PDF, tem outros acervos, mas muitas vezes a gente vai dar aula e tem lá livros assim, olha, a bibliografia dessa aula é isso aqui, né? Os slides dessa aula são esses aqui, os artigos são esses aqui. Então, buscar os artigos certos na hora que você está falando sobre determinado assunto é essa assertividade. E aí vamos trazer um pouco para o campo do pessoal, né? Porque eu estou falando muito do profissional. No campo do pessoal, é mais ou menos assim. A gente não fala um monte de coisas durante um monte de tempo. E aí na hora que a gente vira reativo, a gente traz tudo aquilo e coloca para fora. Então, muitas vezes nos relacionamentos, não tem transparência e não tem regularidade na comunicação, e quando vai faltando comunicação, não significa que aqueles pensamentos que estão naquelas caixinhas vão sendo jogados fora. Ao contrário, eles vão sendo armazenados. Vão sendo armazenados, porque o cérebro aprende pelas experiências. Então vão tendo experiências e eu vou guardando. Aí um belo dia vem para a comunicação e assim, você fez isso, lembra aquele dia, não sei o que e tal. Aí vem um monte de coisas. E aí vem uma comunicação desorganizada. Por quê? Porque eu estou esvaziando o meu porão de todas as coisas que me aconteceram, que eu não gostei e que eu não falei, porque naquele momento eu não quis me comunicar. Então, assim, comunicação assertiva é ter esse poder, essa capacidade, que é uma capacidade humana, de a gente poder colocar para as pessoas no momento certo, da forma certa. E aí, esperar para falar depois, falar, vou esperar porque está muito nervoso, falar depois. Claro, não tem que falar, né, brigando, mas tem que perceber o seguinte, poxa, será que se eu não falar nada, uma hora isso tudo não vai sair do porão, né, não vai transbordar esse porão? Né? A gente tem um treinamento lá no Arquitetando que a gente faz, né? Vai lá no porão do castelo e traz essas coisas que estão lá guardadas nas salas profundas, né? E que estão magoando você e que estão fazendo você, às vezes, nem se olhar no espelho. E isso também é comunicação. Então, assim, buscar essa relação que tem com os diversos sentimentos que traz e como você colocar isso para fora é muito bacana. Então, assim, ter a possibilidade de falar. E humildade, para às vezes entender o seguinte, poxa, eu não consigo falar sozinho isso e eu não vou querer magoar as pessoas que estão perto de mim. E aí procura ajuda profissional. Porque às vezes, ter um terapeuta, ter alguém que, por exemplo, um psicólogo que possa te dar um suporte para você poder colocar essas caixinhas para fora e organizar o teu porão e organizar a tua mente para na hora que você precisar se comunicar, você ter maturidade, ter consciência e falar com consciência. E colocar as palavras certas no momento certo, com o tom de voz certo e não sendo reativo. Por isso que terapia é tão importante, porque muitas vezes, eu não estou aqui minimizando terapia, né? Não é uma figura de linguagem para diminuir, ao contrário,
né? Mas às vezes o que é mais importante é você poder ter uma ajuda profissional para a pessoa organizar as suas ideias, você ter um bom profissional do teu lado para poder organizar essas caixas todas e de repente no momento que você está consciente, poder falar para a pessoa, olha, tem essa caixinha aqui que machuca e que você vai poder me ajudar a machucar menos. Ou seja, clarear essas questões, colocar luz sobre essas questões. E nem sempre a gente vai poder fazer isso sozinho. Por isso que às vezes uma ajuda, né, de um profissional é importante nesse sentido. Por isso que eu sempre recomendo, né, tem um monte de gente que me assiste, inclusive muitos psicólogos, muitas psicólogas, porque eu acabo sendo amigo dessas pessoas, né, e faço realmente uma defesa do quanto é importante terapia, o quanto é importante essa ajuda profissional. Por quê? Porque tem pessoas que de repente vão se organizar como se organizam na oratória. Por exemplo, aprendi oratória, fui lá tal, e já fui trabalhando, fui melhorando, fui treinando, tá tudo certo. E tem gente que vai fazer isso de repente com facilidade também com as suas emoções. Mas tem gente que vai precisar um mentor para melhorar na oratória, e aí vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um terapeuta para poder encontrar esses caminhos e organizar essas caixinhas, percebe? Então por isso que é importante também ter esse suporte. Né? E não achar que, eu sei tudo, eu não preciso disso, né? Ou ainda com aqueles paradigmas que tinha antigamente, psicólogo é coisa de louco, ou psiquiatra é coisa de maluco. Não. Principalmente nesse momento que a gente vive agora, acho que está muito consciente, assim, que a gente ficou 2 anos confinados, e aí para amarrar com essa questão dos sentidos, né? Lembrar um pouco da aula de inteligência emocional que eu falo dos sentidos, que é justamente isso. A gente ficou 2 anos com o olfato, né, blindado com uma máscara. Então, assim, eu mal senti o faro das coisas, eu não conseguia trabalhar minha intuição, porque intuição tem a ver com o faro. Eu mal falava porque a máscara não dava para falar. Eu mal ouvia. Eu mal sentia meu tato, porque eu não abracei ninguém durante 2 anos, eu fiquei distante, então, assim, não podia chegar perto. E aí, depois de 2 anos, a pessoa fala assim, poxa, acho que eu tô com síndrome do pânico, ou então eu tô com alguma fobia. Super normal, né? Você é normal, né? Falar, tá doente. Não, você é uma pessoa, é um ser humano normal que ficou privado dos seus principais sentidos. A pele, que é o maior órgão, né, do nosso corpo, de repente ela não tocou ninguém durante um bom tempo, ou não tocou as pessoas que ela gostaria de tocar para dar um abraço. E aí, como que essa pessoa sai depois de 2 anos de não poder abraçar ninguém e falar assim, tá tudo bem, tá tudo normal, né? É um sentido que ficou privado durante 2 anos, né? Que ficou bloqueado. E aí o olfato, durante 2 anos eu não pude sentir vários cheiros, vários perfumes que me traziam memórias incríveis. E esse exercício de se conectar com o meio, se conectar com os elementos da natureza, tem a ver com essa questão que a gente vive hoje, né, pós-pandemia, que assim as pessoas estão, né, e a gente vive essa pandemia psiquiátrica quase, né, que é justamente as pessoas estão tentando entender as suas emoções, tentando se posicionar, tentando ser humanas. E aí a comunicação cai como uma luva, né, porque a melhor forma para você tratar, para você curar isso tudo, é começando a expressar, começando a colocar para fora um pouquinho disso, e quando você coloca para fora, você organiza suas ideias, você se organiza, você começa a se curar, né? Se curar de dentro para fora, né? Colocando para fora. E aí, por isso que eu falo, às vezes precisa uma ajuda profissional? Sim, porque de repente, naquele momento que você tem uma pessoa que pode te dar um suporte, se você tem essa possibilidade, lógico que essa pessoa vai poder te ajudar a melhorar nessa organização e também para organizar suas próprias ideias. Então, realmente essa relação é muito importante, tá bom? Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, né, para fechar, eu penso que a gente poderia começar até pela organização das ideias. Aí a gente respirar, sabe? Antes de falar, respira, para pensar. E aí, assim, aquilo que você vai falar realmente precisa ser falado? Ou não? Porque às vezes a gente fala simplesmente por vaidade, né? Tô falando aqui para as pessoas me ouvirem, por reconhecimento. E às vezes o silêncio também fala. E muitas vezes fala, e às vezes o silêncio machuca mais do que as palavras. Então ter essa conexão com os teus sentidos, né? Com a audição, olfato, paladar, tato, é importante porque de certa forma também vai trabalhar essa questão da comunicação, tá bom? De verdade eu espero que eu tenha atingido, né, tenha entregado o que eu me comprometi com vocês quando eu falo de comunicação assertiva.
Eu estou à disposição de vocês. E como eu falei lá no início, se por acaso você assistiu essa live hoje, né, que eu falei que ia ser super curtinha, 1 hora bem rapidinho, né, passou rápido, pelo menos para mim passou rápido, eu espero que para vocês também tenha passado rápido. Quem tiver interesse, né, manda um box para mim, manda lá uma mensagem pelo próprio Instagram, que eu vou mandar para vocês um PDF lá das 160 dicas de como falar em público, tá bom? Isso vai ser um presente meu para vocês, e aí é uma maneira também de vocês terem mais contato aí com o meu conteúdo, tá bom? Um abraço para vocês, bom descanso para quem for descansar agora, e a gente se encontra aí nas próximas lives. Se por acaso você estiver assistindo essa live ou assistindo depois da gravação, que vai ficar lá no IGTV, não esqueça de seguir, né, colocar lá seguir o meu perfil e tal, para você poder também ficar atualizado nas próximas lives e outros materiais que a gente disponibilizar para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima, tá bom? Até mais.